No vídeo de hoje eu vou te mostrar as 3 altcoins que mais estão crescendo no mercado. E se você é aquele tipo de pessoa que olha pro caos e enxerga a oportunidade, esse vídeo é pra você. Então fica comigo até o final se você não quiser ficar de fora dessa. Bora! Eu me chamo Nicolas e não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal para não perder mais vídeos como esse e bora lá. Começando então pela Tagger, que já é uma moeda que eu tinha trazido aqui no canal uns vídeos atrás. Ela é uma plataforma que quer revolucionar o jeito que os dados de inteligência artificial são criados, validados e trocados. Ela usa a tecnologia blockchain para construir um sistema aberto e global de coleta, rotulagem e autenticação de dados, eliminando aquele problema dos silos de informação, falta de transparência e monopólio de grandes empresas. A proposta é transformar o processo de criação de dados em algo colaborativo e descentralizado, onde qualquer pessoa pode contribuir para ser recompensada através de um modelo chamado de Proof of Human Work. Além disso, a Tagger usa IA para ajudar na anotação e organização dos dados, para complementar o trabalho das pessoas que já estão participando. No fim, o projeto ele quer fazer com os dados o que o Bitcoin fez com o dinheiro, tirar o controle das mãos de poucos e devolver para o coletivo. A moeda dela está passando por esse movimento de lateralização aqui, desde que ela teve esse pico, lá no dia 6 de novembro, ela seguiu lateralizando e agora a gente pode ver que ela está querendo formar uma uptrend aqui. Dá para ver que ela está formando topos mais altos e baixos mais altos também. Não dá pra dizer que isso aqui se aplica ao Elliott Wave Theory, porque no caso a quarta onda teria que ser maior do que a primeira onda, né? Então, como ela já ficou aqui abaixo, não sei se ela vai ter esse movimento de sustentação com tanta força. Mas de qualquer forma, a gente consegue ver que ele formou um padrão de W que geralmente ele costuma ser bullish. Mas eu esperaria um pouco, principalmente por causa do MACD, tá? Porque enquanto ele estiver aberto com parte azul pra baixo, isso indica um movimento de baixa. Então, a partir do momento que o MACD ele formar essa cruz com a parte azul pra cima, isso vai indicar uma reversão. A próxima moeda que eu quero trazer pra vocês é a Impossible Cloud Network, ou ICN. Ela também foi uma moeda que eu trouxe aqui no canal uns dias atrás, e ela traz uma proposta de criar uma nova camada de internet totalmente descentralizada. A ideia é substituir os grandes provedores de nuvem, como a Amazon, Google, por uma rede global de computadores independentes. Esses nós, ou nodes, eles fornecem poder de computação e armazenamento e são verificados por validadores que registram tudo na blockchain. Assim, o sistema elimina pontos únicos de falhas e garante desempenho e transparência. O ICN ele permite que qualquer serviço de aplicativos comuns até inteligência artificial rode de forma aberta, segura e sem depender de uma empresa central. A proposta é devolver a soberania digital aos usuários e construir uma internet realmente livre. Como eu vinha dizendo, essa moeda eu trouxe em um outro vídeo aqui do canal. Nela eu tinha falado sobre a Elliott Wave Theory e essa parte aqui realmente foi um bom momento de acumulação. A gente pode ver que ela teve aquela quinta pernada de alta antes da correção. Depois disso ela perdeu bastante volume, tá? O volume ele enfraqueceu bastante. Esses espaços que a gente consegue ver no meio do gráfico são períodos em que, por exemplo, essas velas aqui elas são de 15 minutos. Essas velas que elas estão aqui só esse tracinho, significa que 15 minutos se passaram sem que ninguém fizesse uma trade nela. Então ela acabou perdendo um pouquinho de força, tanto compradora quanto vendedora, porque o mercado ele ficou um pouco mais inativo para ela. E a gente consegue ver aqui que ela tá se lateralizando, né? A gente pode dizer que ela teve aqui o seu movimento de cup and handle, mas ela precisa de um pouquinho mais de força compradora até ela conseguir estourar, principalmente para ela conseguir passar com força sobre essa resistência que ela tá enfrentando aqui agora. A gente consegue ver que o MACD também ele não tá positivo, tá? Ele tá querendo se cruzar para baixo. Ela entrou nessa linha aqui, ela vai continuar lateralizando até ela encontrar uma reversão para um dos dois lados. Zcash foi outra moeda que eu trouxe aqui no canal. Zcash é uma criptomoeda criada para dar mais liberdade financeira e com privacidade total. Ela nasceu a partir do código do próprio Bitcoin, mas ela traz uma diferença essencial, que é essa tecnologia de criptografia que esconde os dados de transação, com quem enviou, quem recebeu e quanto foi transferido. A ideia veio de pesquisadores do MIT, Johns Hopkins e outras universidades renomadas, que queriam criar um sistema financeiro digital onde o controle ficasse nas mãos do usuário, não de bancos ou governos. Hoje, o Zcash ele pode ser negociado em várias corretoras grandes, como Gemini e Coinbase. A gente consegue ver que o Zcash ele tá passando por um momento um pouquinho difícil, ele perdeu uma linha de suporte, ele tinha feito um bounce antes e agora ela se tornou resistência. A gente pode ver que o MACD ele se tornou negativo aqui, não é um bom momento de comprar ele agora, mas de qualquer forma ele é uma ideia muito promissora. No geral, a gente pode entender que as moedas de privacidade elas são o futuro de cripto. E o Zcash sendo uma delas, ele ainda vai bem longe. Já o Bitcoin ele tá testando o suporte de curto prazo aqui em torno dos 103 mil. Ele tava dentro de um padrão de alta até que moderado assim, né? Depois de ter tocado esse suporte histórico que ele tem, mas parece que ele tá voltando para testar ele. O MACD ele tá mostrando que talvez possa haver uma reversão. Ele tá querendo se cruzar aqui para região positiva, mas a gente vai ter que esperar para ver. A pressão vendedora ela tá bem forte. A gente consegue ver aqui que o volume das últimas velas eles têm sido bem negativos. A venda tem sido bem maior do que o poder de compra, mas enquanto o preço ele permanecer na linha de tendência de suporte imediato, o cenário ele é de consolidação antes de uma possível retomada. Só que se ele quebrar abaixo dessa região aqui, isso pode mostrar pra gente um sinal de continuação de correção e até uma nova fase de desalavancagem do mercado. Já nesse gráfico ele mostra a mudança do open
Interest nesses últimos 7 dias. O Bitcoin ele teve uma queda de 11,3% no Open Interest só nessa última semana, indicando que o processo de desalavancagem ele tá bem forte. Historicamente, momentos assim, eles acontecem perto de fundos locais, quando o mercado ele elimina os riscos e se prepara para uma nova fase de acumulação. Só que assim, mesmo que a volatilidade ela consiga persistir no curto prazo, a estrutura atual, ela mostra que o mercado ele tá mais limpo e saudável, com potencial de recuperação caso a liquidez volte a crescer. O mapa de calor ele tá mostrando pra gente que o comportamento recente ele indica uma limpeza de alavancagem. Faz sentido com a queda de 11% que a gente tinha acabado de ver nessas últimas semanas. Esse padrão geralmente ele reflete uma redução de risco especulativo, abrindo espaço para movimentos técnicos de reversão. Além disso, com as condições de liquidez global do ATI e do Fed se tornando mais favoráveis, o ambiente macro ele continua dando suporte para uma possível reversão de preço, desde que o mercado absorva essas zonas de liquidações locais. Já esse gráfico aqui ele tá mostrando pra gente o suprimento dos detentores de curto prazo. O fornecimento de Bitcoin em mãos de holders de curto prazo subiu cerca de 25% desde agosto, refletindo o acúmulo por novos investidores, mesmo com os preços abaixo do custo médio. Historicamente, esse padrão ele acontece antes de período de recuperação, já que ele indica uma renovação de liquidez e a transferência de oferta para uma mão mais disposta a segurar o Bitcoin. Enquanto o preço realizado dos detentores de curto prazo estiver acima do preço atual, o mercado ele ainda opera em um modo de redistribuição, mas a tendência crescente na base de novos compradores sugere que a fase de capitulação pode estar consolidando como fundo de ciclo. Já esse gráfico aqui traz uma coisa bem interessante pra gente. O saldo da conta do Tesouro Americano no Fed subiu para 900 bilhões, drenando liquidez do sistema bancário. Com o aumento da demanda por caixa, o custo de empréstimos de curtíssimo prazo, que são os repos, disparou, o que levou os riscos do estresse de mercado de funding. Se essa pressão continuar, o Federal Reserve pode ser forçado a expandir novamente o seu balanço, injetando liquidez para estabilizar o sistema. Em termos práticos, a elevação do TGA é um aperto indireto de liquidez. O atual ritmo sugere que o sistema financeiro global começa a sentir os efeitos, o que acaba sendo um ponto crítico para ativos de risco como o Bitcoin e os mercados de ações. Já nessa postagem do Trump, ele afirma que uma eventual decisão da Suprema Corte contra suas tarifas poderia custar aos Estados Unidos mais de 3 trilhões em restituições, considerando isso como um risco à segurança nacional dos Estados Unidos. A mensagem ela reforça a tensão entre o poder judiciário e o executivo sobre as políticas comerciais e destaca possíveis implicações fiscais de liquidez que poderiam ter um impacto no mundo inteiro. Então é isso pro vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal porque isso ajuda muito e para você não perder mais conteúdos como esse, né? Então, te vejo na próxima.